1 de João 5, verso 11 e 12, que nós vamos ler juntos. Há uma só voz, que é o texto para a nossa meditação, depois de um louvor. Está errado lá? Está errado lá, tá vendo? Está errado lá, é 1 João. Aquilo ali é enganoso. Eu que estou certo aqui. É que nós já lemos 1 João, aí eu tenho certeza agora. Prometo melhorar, gente. Na próxima melhor. 1 de João, capítulo 5, verso 11 e 12. Vamos ler juntos esses dois versículos? Que diz assim, vou esperar um pouquinho. Falando de Jesus, exaltando Jesus, vendo a centralidade de Jesus. 1 de João 5, 11 e 12 diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Texto claro esse, não é verdade? Por que tem gente que ainda faz confusão com o que a Bíblia diz? É tão claro, é tão nítido. Este testemunho quem está dando é o próprio Deus, como nós vimos ali a partir do versículo 9. É Deus quem está dando testemunho. E não acreditar nesse testemunho, ou destoar desse testemunho, é chamar Deus de mentiroso. E qual o testemunho que ele está dando? É a respeito do seu Filho unigênito, a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos nessas meditações do mês de outubro, tirando o domingo passado, que foi a comemoração do Dia da Criança Presbiteriana. Nós estamos vendo 5 pontos fundamentais, os 5 princípios fundamentais da Reforma Protestante, ali oriundo do século XVI. E nós já meditamos em 2 desses princípios. Meditamos no sola gratia, ou seja, somente a graça de Deus é salvadora. Ou seja, a salvação é somente pela graça de Deus. Nós não podemos comprar a salvação, nós não podemos conquistar com o nosso esforço, com as nossas capacidades a salvação. Nós não podemos, com bondade, com honestidade, com sacrifícios nossos, alcançar a salvação. É graça, somente pela graça que nós somos salvos. Nós vimos hoje de manhã sola fide, ou seja, somente a fé. A salvação é somente pela graça de Deus, através da fé. Mas que fé? Porque hoje falar em fé parece que é tão assim. Não, é a fé bíblica. Não é aquela fé na fé, não é a fé por fé, como algumas igrejas até cristãs querem falar. Você tem a fé que dá certo, mas não, a Bíblia diz, não é qualquer fé, não é a fé em qualquer coisa, não é a fé em qualquer pessoa. Antes, desde Gênesis, Apocalipse, a Bíblia diz, é fé em Deus e a fé em Jesus Cristo. É esta fé que nos faz ter acesso à graça, e na graça nós somos salvos. A doutrina específica nós somos justificados diante de Deus somente pela fé em Jesus Cristo. Somos considerados justos e santos por Deus porque cremos em Jesus Cristo. Somente através da fé em Cristo Jesus somos justificados diante de um Deus que é santo. Na meditação de agora à noite, eu quero lembrar você que o único que nos dá acesso à graça salvadora, em quem nós devemos depositar nossa fé para sermos graciosamente justificados, é Jesus Cristo. Solos Cristo, somente Cristo, não tem outro, não há outro, não existe outro. Pensa comigo, nós temos uma frase humana que diz assim: quanto mais gente para ajudar, melhor. E é verdade, né? Dependendo do trabalho, dependendo do momento, quanto mais gente para ajudar o que vamos fazer, o que precisamos fazer, onde precisamos chegar, o que precisamos carregar, o que precisamos levar, quanto mais gente, melhor. É o que muita gente diz, é o que muita gente acredita. Afinal, se é para ajudar, quanto mais gente,
melhor, fica mais fácil, mais leve, fica mais rápido. O problema está quando nós queremos aplicar isso que o mundo pensa na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Porque alguns acham que quanto mais gente na área espiritual, vai ser melhor também. Esquecem que no relacionamento humano, na experiência humana, tem hora que muita gente mais atrapalha do que ajuda. Queridos, espiritualmente, no nosso relacionamento com Deus, para a nossa salvação, será que esse ditado também se aplica? Quanto mais gente entre nós e Deus, melhor? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. Lendo a Bíblia, nós percebemos somente Cristo Jesus. Somente pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Aquele sacrifício que nos redime de nossos pecados. Somente Cristo é Salvador. Porque somente Cristo tem qualidades que nenhum outro ser humano, que nenhuma outra religião, que nenhuma outra coisa tem. E é sobre isso que eu quero pensar com você. É sobre isso que eu quero meditar com você. Somente Cristo é. Lembra comigo, por favor? O próprio Senhor Jesus Cristo fez uma declaração que, se a pessoa refletir sobre ela, ele vai jogar tudo fora e se agarrar somente em Cristo. Lembra comigo João capítulo 14, verso 6. Jesus falando: eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos, eu não sou mais um caminho, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, não sou mais uma verdade. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Única vida, único caminho, única verdade. Mas único caminho para onde? Única vida de quem? Única verdade. E aí ele faz a ligação do Pai. Do Pai. Você quer ir para o Pai? Eu sou o caminho. Você quer conhecer o Pai? Eu sou a verdade. Você quer se relacionar com o Pai e receber a vida do Pai? Eu sou a vida do Pai. E aí ele completa. E é esse complemento que anula qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. E é tão claro, tão verdadeiro. Por que tantas pessoas parece que não enxergam isso? Somente Cristo. Não tem a possibilidade de outro, de outra. Ninguém chega-se a Deus a não ser através de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro entendeu muito bem essa declaração de Jesus. O apóstolo Pedro percebeu e assimilou essa declaração de Jesus, tanto que ele faz uma afirmação em Atos capítulo 4, verso 12, que afirma essa profissão de fé. Escute bem o que diz o apóstolo Pedro em Atos capítulo 4, verso 12. Não existe salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, qualquer nome que você pensar, mencionado no mundo, em qualquer época, em qualquer lugar, não pode ser colocado como nome que nos salva, a não ser um: Jesus, o Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Qualquer nome que você pensar, Miguel, é o nome de um anjo, de um arcanjo, né? Mas é um nome que está debaixo do céu. E aí, salva? Não salva. Olha que declaração certeira. Só Jesus, só o nome de Jesus é capaz de nos salvar. Nestas duas declarações, gostemos ou não, concordemos ou não, nós percebemos muito claramente que somente Cristo nos liga a Deus. Somente Cristo nos salva pela graça de Deus ou pelo amor de Deus. Somente pela fé em Cristo temos a vida eterna de Deus. Me permite te lembrar mais dois textos bíblicos, dando sequência à nossa reflexão. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, para não deixar dúvida: porquanto existe só um Deus,
e só um mediador. Só um que faz ponte, só um que nos liga a esse Deus, Cristo Jesus, homem. Não tem outro nome. Ai Deus, eu vou usar o pastor Ronaldo para chegar até você. Você não vai chegar até Deus. Ai, eu vou usar a igreja presbiteriana para chegar até você. Você não vai chegar até Deus. O único nome usado que nos faz chegar até Deus é usar o nome de Cristo Jesus. Um texto que você conhece de cor e salteado. João 3,16. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele não deu outra pessoa, Ele não entregou outra pessoa. Foi o seu Filho que Ele entregou. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem crê no Filho não perece, mas tem a vida de Deus, que é vida eterna. Quando nós declaramos somente Cristo Jesus, estamos vendo essa realidade que é bíblica, essa realidade que é coluna para ser um cristão. Sem ela, o cristianismo da pessoa vai desmoronar. Somente Cristo, não há outra além de Cristo. Mas pastor, e se a pessoa buscar a Deus, a graça salvadora de Deus, não através de Jesus, mas buscar com toda a fé que ela tem no coração, ela vai alcançar essa graça? Não, porque a fé, por fé não salva. É a fé na pessoa certa que salva, não a fé em qualquer pessoa ou em qualquer coisa. Mas pastor, se essa pessoa com fé, não em Jesus, mas ela se dedicar, ela for honesta, ela sacrificar, ela fazer o bem para todo mundo e ela se esforçar muito para não cometer erros, não, ela não vai, porque somente Cristo que nos faz alcançar a graça salvadora. É pela fé em Cristo, só nos Cristo. Porque tem muita gente, de uma maneira ou outra, fazendo essas perguntas. Se eu tirar Cristo, mas colocar Pedro, João, Maria, José, Ronaldo, igreja, esse jeito de adorar, esse estilo de vida, honestidade, não vai. Somente Cristo. Isso é tão claro que quando nós continuamos a ler ali o capítulo 3 de João, passamos o verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 36 do capítulo 3, olha a afirmação que é feita: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Para não deixar dúvida, todavia, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Além de não ver a vida, agora já está sendo visto por Deus com ira, com indignação divina, só porque a pessoa não crê em Cristo, não está em Cristo, porque somente Cristo tira de nós o olhar de ira de Deus. Somente Cristo nos afasta, nos livra, nos salva da ira de Deus. E o texto que nós lemos de 1 João, capítulo 5, verso 11 e 12, o testemunho de Deus é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Mas a vida eterna está em quem? No Filho. Não está na igreja presbiteriana, não está na religiosidade humana, que é vária, diversa, não está na honestidade humana, no esforço humano. A vida eterna não está em um anjo, não está em nenhum personagem bíblico. A vida eterna está no Filho de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E o versículo 12 então diz: quem tem o Filho é que tem a vida. Tem pessoas que podem estar dentro de uma igreja, que canta e adora o Filho, que ensina a respeito do Filho, que
faz orações a Deus através do Filho, mas aquela pessoa ainda não tem o Filho. E porque não tem o Filho, diz o texto, aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Por causa dessa clareza da palavra de Deus, que nós ousamos afirmar esse princípio reformado. Somente Cristo. Somente Cristo. O pecado manchou. O pecado contaminou a raça humana. O pecado fez a raça humana adoecer. Toda a raça humana ficou doente por causa do pecado. E somente o sacrifício de Cristo Jesus na cruz é suficiente para purificar e curar a raça humana. É por isso que 1 Pedro, lembrando de uma profecia do Antigo Testamento, lá de Isaías, ele diz: somente pelas chagas nós somos sarados. Não somos sarados de dor de barriga, ou de câncer, ou de unha encravada, ou de falta de dinheiro na conta bancária. Não. O texto aqui se refere à cura espiritual que todo ser humano precisa. E a cura é dos seus pecados, que leva à condenação eterna, que levam à vida eterna longe de Deus, debaixo da ira de Deus. O que nos cura deste mal? Somente Cristo Jesus. Porque somente pelas suas chagas nós somos sarados. Somente através do sacrifício de Jesus Cristo, o pecador que tem fé nele é totalmente perdoado dos seus pecados, graciosamente por Deus. Querido irmão, querida irmã, nessa noite eu convido você a refletir sobre isso. O mundo diz tantas coisas, e uma das coisas que o mundo diz é: quanto mais gente, melhor. Embora isso nem sempre dá certo. Volto a repetir. Mas espiritualmente não. No que diz respeito ao relacionamento nosso com Deus, no que diz respeito à nossa salvação eterna, nenhum anjo, nenhum objeto, nenhuma pessoa ou pessoas, nenhuma religião pode substituir ou somar algo mais à pessoa de Cristo Jesus. Pelo contrário, se colocar vai atrapalhar, não vai ajudar. É somente Cristo, somente Cristo Jesus. Somente um nos ajuda e garante a salvação: Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e a humanidade. Ele tem essa singularidade porque ele é o próprio Filho de Deus. Ele é o Filho unigênito do Pai, que pela graça paternal, o Pai nos envia o seu Filho, para que todo aquele que crê no Filho não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que nós testemunhamos e afirmamos com toda certeza de fé: somente Cristo, somente Cristo. Que o seu coração, que a sua vida, firmada em Cristo, possa viver na força desse poder sobrenatural de Deus, que salva, que transforma, que renova, que opera nesta vida para a vida eterna, mas somente em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar nosso tempo de adoração, nosso tempo de meditação, nosso tempo como igreja na presença do Senhor. Pai, obrigado por tua presença aqui. Obrigado pelo privilégio que temos, através de Jesus, estarmos diante do Senhor, sem medo e sem temor, mesmo sendo pecadores, mas porque arrependidos e crentes em Jesus, temos coragem de estar na tua presença, de te adorar, de orar ao Senhor, de meditar na tua palavra, certos que o Senhor nos aceita e que o Senhor se agrada de nós em Cristo Jesus. Agora, encerrando esse tempo, Deus, de exercício espiritual, dá-nos a tua bênção, a nós que estamos aqui, aos nossos irmãos que não puderam estar aqui nessa noite, mas ao Pai, que a tua bênção
caia sobre todos nós, sobre a tua igreja, aqui em todo lugar. Sim, ó Trino Deus, com essa singela oração, pedimos e pela fé recebemos a tua bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o eterno amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a igreja de Cristo, sobre todos nós, sobre nossa família, sobre nossos irmãos que não estão conosco, seja hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe, que Deus te dê uma boa semana e que em Cristo Jesus você continue caminhando. Amém.